A paz do Senhor para todos os irmãos, Deus abençoa. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais uma live na presença de Deus, né? Não deu para a gente fazer as lives aí esses dias, porque nós estávamos viajando, né, para evangelismo, pregando a palavra do nosso Deus, amém? Estávamos aí, né, meus irmãos, ganhando as almas para o Senhor Jesus Cristo, amém? E hoje eu estou aqui para fazer a live da leitura do livro Heróis da Fé. Terminando essa live, eu vou abrir a live da leitura bíblica do livro de Gênesis, tá bom, meus irmãos? Porque eu não esqueci que nós estamos naquele propósito, né, da leitura bíblica, amém? E lembrando os irmãos que hoje, 1h da madrugada, eu estarei com vocês orando. Nós vamos levantar uma campanha de oração, amém? 1h da madrugada. Então, os irmãos que quiserem participar deste propósito, tá bom? O tema é tempo de avivamento. Nós vamos estar buscando o avivamento, né, a libertação. Tempo de avivamento. Nós vamos clamar para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então tem que pagar preço, né, irmãos? Nós temos que orar, nós temos que se dedicar ao nosso Deus. Amém? Aí nós vamos estar orando 1h da madrugada, tá bom? Então nesse momento aqui nós vamos para a leitura do livro Heróis da Fé. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão pela primeira vez acompanhando aqui a nossa página. Deus abençoe os irmãos que estão sempre conosco. Amém? Né? Nós estivemos aí viajando, você que entrou agora, e foi bênção do Senhor, viu, meus irmãos? Foi muita bênção, muitas almas se renderam aos pés de Cristo, né? Ficou marcado, foi uma experiência diferente, uma experiência totalmente nova que nós tivemos com Deus na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Atenção, a paz do Senhor para os irmãos, se tiver alguém aí da cidade de Poços de Caldas, né, nos acompanhando, vai aí para vocês o nosso abraço, amém? Fomos bem recebidos pelos irmãos, né, irmãos? E meu Deus, eu voltei de lá com a minha fé aumentada. Nós estivemos também na cidade de Campos Gerais, né? Que bênção de Deus. Também foi uma experiência muito linda ali na cidade de Campos Gerais. Nós estivemos ali com a nossa irmã Cássia, Assunção, foi bênção de Deus. O culto na quadra, né, meus irmãos, evangelismo, muitas almas sedentas, né, meus irmãos? Só de falar aqui eu já sinto a glória de Deus, né? Meu coração, eu já sinto vontade de chorar, porque foi muito lindo o trabalhar do nosso Deus, amém? E nós não podemos deixar de anunciar, porque Jesus está voltando, né, meus irmãos? Estamos chegando aí perto da 70ª semana de Daniel, já está para se cumprir a palavra do Senhor, né? A profecia que está no livro de Daniel, capítulo 9, amém? Então Jesus, ele está às portas, se prepare, meus irmãos, não espere mais nenhum momento, você que está desviado, volte para Jesus. Tem muito cristão que não está indo na casa do Senhor. Cuidado, irmão, para você não ser pego de surpresa e você perder o arrebatamento da igreja. Amém? É hora de despertar do sono, é hora de acordar a igreja do Senhor, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Olha aí, vamos estar entre os escolhidos, né? Aqueles que vão subir no arrebatamento com o Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, já vamos para a leitura, porque eu quero encerrar depois essa para começar a outra live, né, da leitura bíblica, amém? Então vamos lá, você que quer ouvir sobre a experiência que esses homens de Deus tiveram, né? Nós vamos falar hoje sobre João Wesley. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1791. São experiências lindas que traz para nós edificação, e eu aprendo, eu confesso para vocês que lendo este livro, eu senti mais vontade de orar mais, de buscar mais a Deus, amém? Então vou estar lendo aqui, compartilhando com vocês, né, a experiência desse homem, amém, de Deus. E depois a leitura bíblica, amém? Vamos lá então, vamos lá, Deus abençoe a todos vocês, amém? Glórias a Deus, vamos lá. Deus abençoe a irmã Lourdes, Deus abençoe o irmão Fabiano Santos, Solange, Maria Alexandre, Simone, Presley,
Joselito, amém, que bênção de Deus. Eliane, Ivone, irmã Vera Lúcia, amém. Deus abençoa todos vocês. João Barbosa, Fernando Domingos, amém. Vamos lá. Aqui diz assim, eu quero que você preste bastante atenção, porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele já se encontra presente, eu posso sentir, irmão, só de eu falar de Deus, o meu coração eu começo a sentir algo, uma vontade de chorar. Eu tô sentindo Deus aqui e eu quero compartilhar Deus com vocês, irmãos. Amém? Vamos andar no Espírito, estar no Espírito, em comunhão com Deus, porque Jesus está prestes para arrebatar a sua igreja. E olha o que diz aqui. O céu, à meia-noite, era iluminado pelo reflexo sombrio das chamas que devoravam vorazmente a casa do pastor Samuel Wesley. Na rua ouviam-se os gritos: fogo! Fogo! Contudo, a família do pastor continuava a dormir tranquilamente, até que os escombros ardentes caíram sobre a cama de uma filha, Reite, acho que é isso mesmo, irmãos, eu não sei falar muito bem o nome deles aqui. A menina acordou, sobressaltada, e correu para o quarto do pai. Essa história que é muito bonita, meus irmãos, preste atenção. Sem poder salvar coisa alguma das chamas, a família foi obrigada a sair casa afora, vestindo apenas as roupas de dormir numa temperatura gélida. A ama, ao ser despertada pelo alarme, arrebatou a criança menor, Carlos, do berço. Chamou os outros meninos, insistindo que a seguissem, e desceu as escadas. João, porém, que então contava 5 anos e meio, ficou dormindo. Aqui está falando de João Wesley. A casa pegou fogo, aonde eles estavam morando. E esse menino, João Wesley, ele tinha apenas, olha aqui, 5 anos e meio de idade. Ele não acordou. A ama saiu correndo com as crianças, né? Muitos saíram correndo ali, que ele tinha outros irmãos, né? Só que ele estava dormindo. Olha a história, é muito, muito tremendo, meus irmãos. 3 vezes a mãe, Susana Wesley, que se achava doente, tentou debalde subir a escada. 2 vezes o pai tentou, em vão, passar pelo meio das chamas, correndo, sentindo o perigo, ajuntou a família no jardim, onde todos caíram de joelhos e suplicaram em favor da criança que estava presa pelo fogo. Olha aí, meus irmãos, o que eles puderam fazer era só clamar pelo seu filho João Wesley, que estava preso na casa e a casa estava em chamas, chamas de fogo. Enquanto a família orava, João acordou. Olha aí, meus irmãos. E depois de tentar descer pela escada, ele subiu numa mala que estava em frente a uma janela, onde um vizinho o viu em pé. E o vizinho chamou, meu Deus, é muito forte, irmãos, é muito forte. Só de eu ler aqui, meu Deus, porque eu já conheço um pouco da história, amém? E é muito tremendo isso aqui. O vizinho chamou outras pessoas e junto conceberam o plano de um deles subir nos ombros de um primeiro, enquanto um terceiro subia nos ombros do segundo, até alcançarem a criança. Dessa maneira, João foi salvo da casa em chamas, apenas instantes antes de o teto cair em grande fragor. Olha aí, meus irmãos, quando Deus tem obra na vida de uma pessoa, olha o que Deus faz. Olha o que eles fizeram para salvar a vida de João Wesley, de apenas 5 anos e meio de idade. Eles subiram um no ombro do outro até alcançar a criança, que subiu em cima de uma mala, estava olhando pela janela e a casa em chamas. O menino foi levado pelos intrépidos homens que o salvaram para os braços do pai. Ai, meu Deus. Irmãos, me perdoa, mas eu choro porque é muito lindo. Cheguem, amigos, clamou Samuel Wesley ao receber o filhinho. Ajoelhemo-nos e agradeçamos a Deus. Ele me restituiu todos os meus filhos. Deixem a casa arder. Os meus recursos são suficientes. 15 minutos depois, casa, livros, documentos, imobiliário não existiam mais. Perdeu tudo, mas os seus filhos estavam intactos. Parecia até Sadraque, Mesaque e Abednego sendo tirado do meio do fogo da fornalha,
Parecia Sadraque, Mesaque e Abednego no meio do fogo, sem se queimar. Anos mais tarde, em certa publicação, apareceu o retrato de João Wesley e embaixo a representação de uma casa ardendo com as palavras: não é este um tição tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, versículo 2. Nos escritos de Wesley foi encontrada uma referência interessante acerca desse histórico sinistro. Em 9 de fevereiro de 1750, durante um culto de vigília, cerca das 11 horas da noite, lembrei-me de que era esse o dia e a hora. Havia 40 anos em que me tiraram das chamas. Aproveitei-me do ensejo para relatar a maravilhosa providência. Os louvores e as ações de graças subiram às alturas e grande foi o regozijo perante o Senhor. Tanto o povo como João Wesley já sabiam naquele tempo que o Senhor o poupara do incêndio. Meu Deus, eu estou até me lembrando aqui, nesse momento, de um livramento que eu também recebi. Eu estou lembrando de um livramento que eu também recebi. Certa feita eu estava dentro de um carro, indo para uma vigília, né? Eu estava na igreja quadrangular, que eu era da igreja quadrangular. E eu tinha desobedecido a minha mãe falou assim: Alessandra, não é para você ir. Eu falei: eu vou, mãe, eu quero ir para essa vigília, amém? E eu não era fiel a Deus, né, irmãos, naquela época. E eu estava com o pastor, tinha mais algumas pessoas no carro. De repente, essa Brasília se chocou, passou um vulto na frente do carro. O pastor, ele foi olhar para o vulto, era o próprio Satanás. E tinha um cavalo. Irmãos, aquele cavalo entrou dentro da Brasília, né? O cavalo morreu na hora, abriu a barriga do cavalo, os pés do cavalo pegou na mulher que estava no meio da Brasília, ela ficou desacordada, ela entrou em coma. O pastor arrancou essa parte aqui do rosto, né? A pele. O rapaz que estava na frente teve um corte na cabeça. A criança bateu a cabeça, né? E teve um galo. E eu, quando eu me dei por fé, eu estava com a boca cheia de cacos de vidro, né? E nós começamos a orar por aquela irmã que estava desacordada, para que Deus ressuscitasse ela, amém? E ela ficou em coma durante 8 dias no hospital, mas Deus trouxe ela de volta à vida, amém? Eu lembro disso até hoje. Naquele acidente, Satanás, ele queria ceifar com a nossa vida, mas Deus nos deu grande livramento. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, assim como João Wesley, né, foi tirado do meio do fogo. Eu também acredito que naquele dia Deus me deu um grande livramento. Aqui diz assim: o historiador Leque nomeia o grande avivamento como sendo a influência que salvou a Inglaterra de uma revolução igual a que, na mesma época, deixou a França em ruínas. Dos 4 vultos que se destacaram no grande avivamento, João Wesley era o maior. Jonathan Edwards, que nasceu no mesmo ano de Wesley, faleceu 33 anos antes dele. George Whitefield, nascido 11 anos depois de Wesley, faleceu 20 anos antes dele. Carlos Wesley continuou seu itinerário efetivo somente por 18 anos, enquanto João continuou durante meio século. Mas a biografia deste célebre pregador, para ser completa, deve incluir a história de sua mãe, Susana. De fato, é como certo biógrafo escreveu: não se pode traçar a história do grande avivamento do século passado na Inglaterra sem dar uma grande parte da herança merecida à mãe de João e Carlos Wesley. Isso não somente por causa da instrução que inculcou profundamente aos filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento. A mãe de Susana era filha de um grande pregador. Esforçada na obra de Deus, casou-se com o eminente ministro Samuel Annesley. Dos 25 filhos desse enlace, Susana era a 24ª. Olha aí, 25 filhos. Durante a vida, seguiu o exemplo da sua mãe, passando 1 hora de madrugada e outra à noite, orando e meditando sobre as escrituras. Olha que exemplo essas mulheres aqui. 1 hora na madrugada e 1 hora à noite, orando
e meditando nas Escrituras. Pelo que escreveu certo dia, vê-se como se dedicava à oração. Que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem. Mas estou ainda descontente, porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele. Anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e amor. Meu Deus, nosso desejo é estar cada vez mais perto do nosso Deus. Amém? João era o 15º rebento dos 19 filhos de Samuel e Susana Wesley. Olha aí, 19 filhos. O que vamos transcrever, escrito pela mãe de João, mostra como ela era fiel em ordenar os seus filhos e a sua casa depois dela. Para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer-lhe a vontade. Olha só quantas mulheres hoje acham difícil ter 3 filhos, criar 2 filhos na presença de Deus, enquanto essas mulheres do passado, essas mulheres, né, que foram esposa de heróis da fé, elas cuidaram de 19, 25 filhos e conseguiram instruir todos eles no caminho do Senhor. Olha aí, Deus, irmãos, Ele não dá nada acima daquilo que nós não possamos suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Se Deus te deu 3 filhos, é porque você é capaz de cuidar, instruir todos eles nos caminhos do Senhor. Se Deus te deu 10, dá glória a Deus. Deus sabe que você é capaz de educar todos eles, instruir todos eles nos caminhos do Senhor. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez, e quanto mais cedo, tanto melhor. Depois pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo de a criança poder também exercer o raciocínio. Acerca do casal Wesley e seus filhos, o célebre comentador da Bíblia, Adam Clarke, escreveu: Nunca li, nem ouvi falar de uma família, não conheço e nem existe outra, desde os dias de Abraão e Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deve tanto. Susana Wesley acreditava que aquele que poupa a vara aborrece a seu filho. Olha aí, ela acreditava. Susana, que era a mãe de João Wesley, ela acreditava, olha aí, ó, que quem poupa, aquele que poupa a vara, aquele que não corrige o seu filho, é porque odeia o seu próprio filho. É o que está dizendo aqui, ó, Provérbios 13, versículo 24. O pai e a mãe que não corrige o filho é porque odeia o seu filho, não ama o seu filho. Não consentia que seus filhos chorassem em alta voz. Olha, ela não deixava os seus filhos chorar em alta voz. Assim, apesar de a casa estar repleta de crianças, olha como essa mãe era uma guerreira. E hoje tem mãe que não dá conta de criar 2 filhos, educar 2 filhos, acha demais, briga, xinga, não sabe lidar com seus filhos. Olha essa mulher com tantos filhos. E essa mulher está cuidando e instruindo esses filhos todos no caminho do Senhor. Por quê, irmãos? Ela tinha ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. É o livro de Provérbios, capítulo 13, verso 24, irmã C.I. Oliveira. Nunca havia tempos tristonhos e nem balbúrdia no lar do pastor. Um filho jamais ganhou alguma coisa chorando na casa de Susana Wesley. Olha aí, hoje os filhos dão birra. Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. E o pai vai lá e dá para o filho que ele está chorando, que ele está pedindo ali, dando birra. E isso aí você está pondo o seu filho em mau caminho. Essa mulher aqui, ó, nenhum filho ganhava nada enquanto estava chorando e dando birra. Olha aqui, ó, essa é a verdadeira forma de educar um filho. Olha como essa mulher educava os seus filhos. Olha, um filho jamais ganhou alguma coisa chorando na casa de Susana. Susana marcava o 5º aniversário de cada filho como o dia em que deviam aprender o alfabeto. E todos, a não ser 2, cumpriram a tarefa no tempo marcado. No dia seguinte, a criança que completava 5 anos
e aprendia o alfabeto, começava o estudo da leitura, iniciando com o primeiro versículo da Bíblia. Olha aí, além de ela educar seus filhos desta forma, ela ainda era como uma professora, ensinando os seus filhos o alfabeto. E olha que ensinava eles lerem a Bíblia, estudar a Bíblia. Olha aí, ó, o estudo da leitura, iniciando com o primeiro versículo da Bíblia. Olha aí, meus irmãos, essa é a verdadeira forma de uma serva de Deus educar os seus filhos na presença de Deus. Quantas mães não tiram tempo? Isso aqui, gente, eu tô aprendendo. Essa história é muito linda dessa mulher. Olha que coisa linda, olha a forma. Isso aqui é um exemplo a ser seguido. Você que é mãe, que está aí, educar o teu filho, ensinar o primeiro versículo da Bíblia, que está lá no livro de Gênesis, para os teus filhos. Será que nós temos feito isso, meus irmãos? Será que nós temos instruído os nossos filhos no caminho do Senhor, no caminho que eles devem andar? Olha aí, os meninos no lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Preste atenção nisso aqui, ó. Eles ensinavam como os filhos tinham que se portar dentro da casa de Deus. Começa de quando é pequenininho. Se você deixar o seu filho começar a arrastar pelo chão da igreja, fazer tudo o que ele quer, ele não vai aprender a ter reverência na casa de Deus. Olha aí, os meninos no lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Não há em outras histórias fatos tão profundos e atraentes como os que constam acerca dos filhos de Samuel e Susana Wesley. Pois antes de saberem ajoelhar ou falar, eram instruídos a dar graças pelo alimento. Olha aí, ensinava os filhos a agradecer pela refeição. Hoje nem isso os pais não ensinam para os filhos. Os filhos não sabem dar graças a Deus pelo alimento que come, pela água que bebe. Por quê? Porque os pais não tiram tempo para ensinar os seus filhos por meio de acenos apropriados. Logo que aprendiam a falar, repetiam a oração dominical de manhã e à noite. Eram ensinados também a acrescentar outros pedidos, conforme cada desejo em particular. Olha, ensinava a orar, né? A oração, né? Ensinava eles a fazer a oração dominical e depois acrescentava também um pedido, algum pedido naquela oração. Ensinava os filhos a orar. Será que nós pais, será que os pais têm ensinado os filhos a orar? Ou será que nós estamos negligenciando o nosso papel de pai e mãe dentro da nossa própria casa? Será que nós não estamos em falta com Deus? Será que não é aí o nosso erro? A nossa falta? Será que não é aqui que Deus está achando alguma falta em nós? Às vezes você é um bom servo de Deus, uma boa esposa, mas uma péssima mãe, um péssimo pai. Quem sabe você está quem sabe você cumpre com o teu papel de esposo para com a tua esposa, de esposa para com o teu esposo, mas e o papel de mãe? E o papel de pai, será que nós estamos cumprindo dentro do nosso lar? Olha aí. Ao chegarem à idade própria, peraí, meus irmãos, tem muita coisa boa aqui pra gente aprender. Ao chegar à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. Olha aí, tirava um dia para poder sentar com os filhos, tirar dúvidas e falar sobre as dificuldades de cada um deles. Hoje nós vemos muitos pais não tiram tempo para sentar com os filhos e procurar saber o que está acontecendo com a vida dos seus filhos. Às vezes o filho está angustiado, está em depressão, está sofrendo bullying na escola e o pai não está nem sabendo e nem a mãe, porque ele não é amigo de seus filhos. Ele não senta para conversar com seus filhos, para ver o que está acontecendo, qual que é a dificuldade que o seu filho está tendo no trabalho, na escola, ou até mesmo em servir a Deus. Qual que é a dúvida dele acerca da palavra de Deus? Olha aí, meus irmãos, estamos aprendendo aqui com esses dois pais, que são exemplos para nós. Olha que coisa linda. Na lista aparecem os nomes de João para a quarta-feira e o de Carlos para sábado. E para os filhos, o dia de cada um se tornou precioso e memorável.
É comovente ler o que João Wesley, 20 anos depois de sair de casa, da casa paterna, disse à sua mãe: em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Amém, irmã Vera Lúcia? Quem sabe se agora também, na intercessão para que eu renuncie inteiramente ao mundo, terá bom êxito. Sem dúvida, será tão eficaz para corrigir o meu coração como era, então, para formar o meu caráter. Depois do espetacular livramento de João do incêndio, sua mãe, profundamente convencida de que Deus tinha grandes planos para o seu filho, resolveu firmemente criá-lo para servir e ser útil na obra de Cristo. Susana escreveu estas palavras nas suas meditações particular. Senhor, esforçar-me-ei mais definitivamente em prol desta criança, a qual salvaste tão misericordiosamente. Procurarei transmitir-lhe fielmente ao coração os princípios da tua religião e virtude. Senhor, dá-me graça necessária para fazer isso sincera e sabiamente, e abençoa os meus esforços com grande êxito. Olha, essa mãe, ela viu que o livramento que John Wesley recebera é porque Deus tinha grandes planos na vida dele. Então ela deu uma atenção especial a esse filho. Ela prometeu para Deus que iria educá-lo, meus irmãos, totalmente dentro da palavra de Deus, né? Olha aqui, ó. Ela disse que ia procurar transmitir fielmente ao coração dele os princípios da religião e da virtude. Olha aí, ela prometeu ensinar para ele a palavra de Deus, né? Porque ela viu que Deus tinha um plano na vida daquela criança. Ela era tão fiel em cumprir a sua resolução que João foi admitido a participar da ceia do Senhor com a idade de 8 anos de idade. Gente, olha só, essa criança aqui, olha, ele aprendeu tanto, irmãos, tanto a palavra de Deus, ele foi tão bem instruído pela sua mãe, que foi liberado ele na igreja, participar da Santa Ceia aos 8 anos de idade. Irmãos, que isso, hein? Deve que esse menino tinha uma maturidade muito grande, por causa do ensinamento da sua mãe que ela dera para ele. Olha que coisa linda, meus irmãos. Nunca se omitia o culto doméstico da programação no dia no lar de Samuel Wesley. Fosse qual fosse a ocupação dos membros da família ou dos criados, todos se reuniam para adorar a Deus. Na ausência do marido, Susana, com o coração aceso pelo fogo do céu, dirigia os cultos. Olha, meu Deus, conta-se que certa vez, quando ele prolongou a ausência, mais do que de costume, 30 a 40 pessoas assistiram aos cultos no lar dos Wesley, e a fome pela palavra de Deus. Meu Deus. E a fome pela palavra de Deus aumentou a ponto de a casa ficar repleta de vizinhos. Coisa linda, meus irmãos. A família do pastor Samuel Wesley vivia rodeada de pobreza, mas pela influência do Duque de Buckingham, conseguiu, acho que é isso mesmo, não sei pronunciar direito não, conseguiu um lugar para João na Charterhouse, em Londres. Assim, o menino, antes de completar 11 anos, deixou a atmosfera flagrante de oração, ardente para enfrentar as porfias de uma escola pública. Contudo, não cedeu ao ambiente de pecado de que estava rodeado. Conservava também as suas forças físicas, obedecendo fielmente ao conselho de seu pai, que corresse 3 vezes de madrugada em redor do grande jardim da Charterhouse. Tomou como regra de sua vida, dali em diante, manter o vigor do corpo. Aos 80 anos, apesar de seu físico franzino, considerava coisa insignificante andar a pé, 1,5 léguas para pregar. Olha, o pai incentivava ele a correr, né? A correr ao redor do grande jardim de Charterhouse,
né, para manter ali o seu físico também, fazer exercício. O pai fazia ele correr, né? Olha aí, meus irmãos, né? Preocupava também com a saúde do seu filho. Conta-se que um exemplo da influência que João exercia sobre os seus colegas da Charterhouse, certo dia o porteiro sentiu falta dos meninos no terraço do recreio. Foi achá-los em uma das salas, congregados em redor de João. Este contava histórias instrutivas, as quais atraíam-lhes mais do que o recreio. Acerca deste tempo, João Wesley escreveu: eu participava de várias coisas que reconhecia como sendo pecado, embora não fossem escandalosas aos olhos do mundo. Contudo, continuei a ler as Escrituras e orar de manhã e à noite. Baseava minha salvação sobre os seguintes pontos: não me considerava tão perverso como o próximo. Conservava a inclinação de ser religioso. Lia a Bíblia, assistia aos cultos e fazia oração. Depois de estudar 6 anos na Charterhouse, Wesley cursou em Oxford, tornando-se proficiente no latim, grego, hebraico e francês. Mas seu interesse principal não era o intelecto. Ele não queria ser um intelectual. Essa não era a preocupação de João Wesley. Sobre esse assunto, ele escreveu: comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. Reservei 2 horas todos os dias para ficar sozinho com Deus. Gente, como isso é precioso! Como isso é precioso! Participava da ceia do Senhor de 8 em 8 dias. Guardei-me de todo o pecado, quer de palavras, quer de atos. Assim, na base das boas obras que praticava, eu me considerava um bom crente. João se esforçava para levantar diariamente às 4 horas. Por meio de anotações que registravam suas atividades cotidianas, ele conseguia dar conta de seu tempo para não desperdiçar um só momento. Continuou a observar esse costume até quase o último dia da sua vida. Certo dia, quando ainda jovem, assistiu um enterro em uma companhia de um moço. Conseguiu levá-lo a Cristo, ganhando assim a primeira alma para o seu Salvador. Alguns meses depois, com a idade de 24 anos, e depois de um período de oração, ele foi separado ao diaconato. Enquanto estudava em Oxford, juntava-se a um pequeno grupo de estudantes para orar, estudar as Escrituras diariamente, jejuar às quartas e às sextas-feiras, visitar os doentes, encarcerados, confortar os criminosos na hora da execução. Todas as manhãs e todas as noites, cada um passava 1 hora orando sozinho, em oculto. Durante as orações, paravam de vez em quando para observar se clamavam com devido fervor. Sempre oravam ao entrar e sair dos cultos na igreja. Mais tarde, 3 dos membros desse grupo tornaram-se famosos entre os crentes. João Wesley, que talvez tenha feito mais que qualquer outro para aprofundar a vida espiritual, não somente na época, mas também em nossos dias. Carlos Wesley, que chegou a ser um dos mais espirituais e mais famosos escritores de hinos evangélicos. George Whitefield, que se tornou o comovente pregador do ar livre. Naquele tempo, sentia-se a influência de João Wesley em muitas partes das Américas e hoje ainda é sentida. Contudo, passou menos de 2 anos nesse continente. Isto durante o período de sua vida em que se achava perturbado por causa de dúvidas. Aceitou a chamada para pregar o evangelho aos silvícolas na colônia de Geórgia, desejoso de ganhar sua salvação por meio de boas obras. Pensou que vaidade e ostentação mundana não se encontrariam nas matas da América. Como era característico em sua vida, a bordo do navio em viagem à América do Norte, observava com outros de seu grupo um programa para não desperdiçar um momento durante o dia.
Levantava-se às 4 horas da manhã e deitava-se depois das 21 horas. As primeiras 3 horas do dia eram dedicadas à oração e ao estudo das Escrituras. Depois de cumprir tudo que estava indicado no programa do dia, o cansaço era tanto que, não obstante o bramido do mar e o balanço do navio, dormiam sem perturbação, deitados sobre um cobertor estendido nos convéis. Na Geórgia, a população inteira afluía à igreja para ouvir a sua pregação. A influência dos seus sermões foi tal que, depois de 10 dias, uma sala de baile ficou quase inteiramente abandonada, enquanto a igreja se enchia de pessoas que oravam e eram salvas. Olha aí, meus irmãos, conseguir esvaziar, meu Deus, uma sala de baile, e o povo foi para a igreja. Olha aí, Whitefield, que desembarcou na Geórgia alguns meses depois de Wesley voltar à Inglaterra, assim descreveu o que viu. O êxito de João Wesley na América é indizível. Seu nome é precioso entre o povo, onde lançou os alicerces que nem os homens, nem os demônios podem abalar. Oh, que eu possa segui-lo como ele seguiu a Cristo. Porém, a Wesley faltava uma coisa muito importante, conforme se vê pelos acontecimentos que o levaram a sair da Geórgia, como ele mesmo escreveu. Faz 2 anos e quase 4 meses que deixei a minha terra natal para pregar Cristo aos índios na Geórgia. Entretanto, ao que cheguei eu a saber, ora, vim a saber que eu menos esperava. Fui à América para converter outros, mas nunca foram realmente convertidos a Deus. Depois de voltar à Inglaterra, John Wesley começou a servir a Deus com a fé de um filho e não mais como a fé de um simples servo. Acerca desse assunto, eis o que ele escreveu. Não reconhecia que esta fé era dada instantaneamente, que o homem podia sair das trevas para a luz imediatamente, do pecado, da miséria, da justiça, para a justiça e gozo do Espírito Santo. Examinei de novo as Escrituras sobre este ponto, especialmente Atos dos Apóstolos. Fiquei grandemente surpreendido ao ver quase que somente conversões instantâneas, quase nenhuma tão demorada como a de Saulo de Tarso. Desde então começou a sentir mais e mais fome e sede de justiça, a justiça de Deus pela fé. Fracassara na sua primeira tentativa de pregar o evangelho na América porque, apesar do seu zelo e bondade de caráter, o cristianismo que possuía era uma coisa que recebera por instrução. E porque o fogo de Deus ardia na sua alma, chegar a ter contato direto com Deus através de uma experiência pessoal. Relatamos aqui, com as suas próprias palavras, o episódio no qual o Espírito testificou ao seu espírito que era filho de Deus e que veio transformar completamente a sua vida. Olha, vou ler sobre a experiência que ele teve. Eram quase 5 horas, hoje, quando abri o Novo Testamento. Encontrei essas palavras. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Antes de sair, abri mais uma vez o Novo Testamento para ler outras palavras. Não estás longe do reino de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 34. À noite, senti-me impelido a assistir em Aldersgate. Senti o coração abrasado, confiei em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele levara os meus pecados e de que Ele me salvara da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças e testifiquei a todos os presentes do que eu sentia no meu coração. Coisa linda. Depois dessa experiência em Aldersgate, Wesley aspirava às bênçãos ainda maiores do Senhor, conforme ele mesmo escreveu.
Eu suplicava a Deus que cumprisse todas as suas promessas na minha alma. O Senhor honrou este anelo, em parte, não muito depois, enquanto eu orava com Carlos, o Etefield, e cerca de 60 outros crentes em Fetterline. São de John Wesley também estas palavras. Cerca das 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração, Romanos 12:12. O poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos impulsionados de grande gozo e muitos caíram ao chão. Ao passar um pouco o temor e a surpresa que sentimos na presença da majestade divina, rompemos em uma só voz: louvamos-te, ó Deus, aceitamos-te como Senhor. Que coisa linda! Essa unção do Espírito Santo dilatou grandemente os horizontes espirituais de Wesley. Seu ministério tornou-se excepcionalmente frutuoso e ele trabalhou ininterruptamente durante 54 anos com o coração abrasado pelo amor divino. Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John Wesley pregava cerca de 780 vezes por ano. Imagine, irmãos, um pregador pregar 780 vezes por ano. Meu Deus! Durante 54 anos, esse homenzinho de apenas 1,66 m de altura, um pouquinho maior do que eu, né? Que eu acho que eu tenho 1,60 m. Ele era só 6 centímetros a mais do que a irmã Alessandra. E pesando menos de 60 quilos. Eu estou no peso dele. Amém? Dirigia-se grandes multidões e sob as maiores provações. Quando as igrejas lhe fecharam as portas, levantou-se para pregar ao ar livre. Embora enfrentasse a apatia espiritual quase geral dos crentes, a par de uma onda de devassidão, crimes no país inteiro, multidões de 5.000 a 20.000 afluíam para ouvir os seus sermões. Gente do céu, olha aqui que o Espírito Santo de Deus fazia. Reunia 5.000 a 20.000 pessoas para ouvir esse homem pregar a palavra de Deus. Tornou-se comum nesses cultos os pecadores acharem-se tão angustiados que gritavam, gemiam. Olha só pelo poder da palavra, não existia esse negócio de amuletagem, de alguma coisa para atrair pessoas para a igreja, era só a palavra, gente. A palavra é suficiente. Se materialistas célebres, tais como Voltaire e Thomas Paine, gritaram de convicção ao se encontrarem com Deus no leito da morte. Não é de admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem ao chão como mortos quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos assim tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus nos cultos de John Wesley. Muitas vezes, os ouvintes eram levados às alturas do amor, gozo e admiração. Recebiam também visões da perfeição divina e das excelências de Cristo, até ficarem algumas horas como mortos. Ver Apocalipse 1:17. É o que aconteceu, né, com João lá na ilha de Patmos, né, que ficou caído como morto. Como todos que invadem o território de Satanás, os irmãos Carlos e John Wesley tinham de sofrer terríveis perseguições. Podem perseguir, o povo de Deus sempre vencerá. Nada deste mundo do amor de Deus nos separará. Todos os cristãos, né, em todos os tempos foram perseguidos. Prisões e açoites, mortes na fogueira não foram vencidos. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Em Moorfield, os inimigos do evangelho acabaram com o culto, destruindo a mesa em que João subira para pregar, insultaram e maltrataram. Em Sheffield, a casa foi demolida sobre a cabeça dos crentes.
Em Ued-Nesburi, destruíram as casas, roupas e móveis dos fiéis, deixando-os desabrigados, expostos à neve e ao temporal. Diversas vezes João Wesley foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Olha aí, que nem Paulo, né? Paulo foi apedrejado na cidade de Listra e ele ficou caído como morto. Lembra? Certa vez foi espancado na boca, no rosto e na cabeça até ele ficar coberto de sangue. Olha aí, nós aqui sem passar nada, achando que nós estamos vivendo lutas grandes. Luta grande era isso aqui, gente. Mas a perseguição por parte da igreja decadente era a sua maior cruz. Foram denunciados como falsos profetas, paroleiros. Paroleiro quer dizer tagarela. Lembra que Paulo foi chamado de tagarela, de paroleiro na cidade de Atenas? No capítulo 17 de Atos? Vocês lembram, meus irmãos? Impostores arrogantes, homens destros na astúcia espiritual, fanáticos e etc. Ao voltar para visitar Epworth, vocês não reparam o meu jeito de falar aí não, porque eu não sei falar direito não. Onde nascer e se criar. Minha filha fala assim, mãe, você tem que ver primeiro as pronúncias certinho para depois você falar aí na live. Ah, tá bom. Depois vocês procuram lá. Amém? João assistiu no domingo aos cultos da manhã e da tarde na igreja, onde seu pai fora fiel pastor durante muitos anos, mas não lhe foi concedida a oportunidade de falar ao povo. Às 18 horas, em pé, sobre o monumento que marcava o lugar em que enterraram ao seu pai, do lado da igreja, Wesley pregou ao maior auditório jamais visto em Epworth. E Deus salvou muitas almas. Qual a causa de tão grande oposição? Entre os crentes da igreja dormente, alegava-se que eram as suas pregações sobre a justificação pela fé e a santificação. Os descrentes não gostavam dele porque ele levou o povo a levantar para cantar hinos às 5 da madrugada. João Wesley não somente pregava mais que os outros pregadores, mas os excedia como pastor, exortando, confortando os crentes e visitando de casa em casa. Nas suas viagens, andava tanto a cavalo como a pé. O obreiro ele tem que estar preparado para toda a obra, né, irmãos? Tem obreiro que só quer viajar de jato, avião, dormir em hotel 5 estrelas. Esse daqui andava de carro, andava a pé. O obreiro que é obreiro aprovado por Deus, ele dorme às vezes até no chão, no colchão no chão, não é só em hotel 5 estrelas, não. Ora em dias ensolarados, ora sob chuvas, ora em temporais de neve. Durante os 54 anos do seu ministério, ele andou em média mais de 7.000 quilômetros por ano para alcançar os pontos de pregação. Esse homenzinho que andava tantos quilômetros ainda tinha tempo para a vida literária. Olha, além de pregar nos pontos de pregação, ele tinha tempo para leitura bíblica. Lia livros também. Leu não menos de 1.200 tomos, a maior parte enquanto andava a cavalo. Escreveu uma gramática hebraica, outra de latim e ainda outras de francês e inglês. Serviu durante muitos anos como redator de um jornal de 56 páginas. O dicionário completo que compilou da língua inglesa era muito popular. Seu comentário sobre o Novo Testamento ainda tem grande circulação. Revisou e republicou uma biblioteca de 50 volumes, reduzindo-a para 30 volumes. Hoje tem gente que fala que não tem tempo para ler a Bíblia, né? Olha esse povo aqui, gente. Trabalhava tanto na obra de Deus, ainda arrumava tempo. Até quando ele estava em cima do cavalo, ele estava lendo ali a Bíblia, lendo ali, né, as leituras. O livro que escreveu sobre filosofia natural teve grande aceitação entre o ministério. Compilou uma obra de 4 volumes sobre a história da igreja. Escreveu e publicou um livro sobre a história de Roma e outro sobre a Inglaterra. Preparou e publicou 3 volumes sobre medicina e 6 sobre música para os cultos. Depois de sua experiência em Fetterline,
Ele e seu irmão Carlos escreveram e publicaram 54 inários. Disse que ao todo escreveu mais de 230 livros. Esse homem de físico franzino, ao completar 88 anos, ele escreveu: durante mais de 86 anos eu não experimentei qualquer debilidade de velhice. Os olhos nunca escureceram e nem perdi o meu vigor. Olha aí, irmãos, um homem de 88 anos, ele está dizendo aqui, ó, que durante os 86 anos dele, que ele viveu aqui na terra, ele não experimentou qualquer debilidade da velhice. Os olhos dele não escureceram, não perdeu a visão. Olha aí. E nem perdeu o seu vigor, vigor que ele tinha. Olha aí, gente, isso é Deus. Com a idade de 70 anos, pregou a um auditório de 30 mil pessoas ao ar livre e foi ouvido por todos. Aos 86 anos, ele fez uma viagem à Irlanda. Irmã Elisângela, nós estamos lendo o livro Heróis da Fé, para edificação dos irmãos, onde além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 70 cidades. Certo ouvinte assim referiu a Wesley: seu espírito era tão vivo como aos 53 anos, quando o encontrei pela primeira vez. Atribuiu a sua saúde aos seguintes fatores: ao exercício constante e ar fresco. Olha, ele fazia exercício constante e respirava bastante ar fresco. Olha o segredo dele aí de ter uma saúde, né, abençoada por Deus, né? Ao fato de nunca, mesmo doente ou com saúde, em terra ou no mar, haver perdido uma noite de sono desde o seu nascimento, o que não impedia de participar de vigílias na igreja. Olha, ele não perdia uma noite de sono, mas ele participava de vigília também, gente. Só que ele dormia. Ele dormia nos horários certinho, né? Só que ele participava de vigília também. Então, olha o segredo dele, ele ficar velho, mas uma boa velhice, né? Com saúde. Você tá vendo o quanto é importante a gente dormir bem, né? A gente fazer exercícios, andar, caminhar, né? Não tô falando de ir pra academia, não. Ficar musculoso, não, né? Caminhar, tomar o ar, respirar o ar livre, o ar fresco, né? Isso é muito bom para a saúde. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui também diz assim, ó: habilidade de dormir de dia ou de noite ao sentir-se cansado. Toda vez que ele se sentia cansado, ele dormia. E tá aí o segredo de ter uma boa saúde, envelhecendo uma boa velhice, né? Toda vez que você se sentir cansado, nem que for para cochilar um pouquinho, né? Ele cochilava. Amém? Porque o corpo tá pedindo repouso, né? E às vezes nós deixamos passar aquilo. O corpo tá pedindo repouso e a gente aí não dorme. A gente luta contra o sono e aí é onde acaba gerando enfermidades. Aqui diz também: ao fato de, por mais de 60 anos, ele ter o hábito de levantar às 4 horas da manhã. Olha, é saúde, levantar cedo. Levantava 4 horas da manhã. Tem gente que dorme até meio-dia. Não estou dizendo quem trabalha, né? Mas tem gente que dorme até meio-dia. Dormir demais também não é bom não, gente. Olha aqui, ó, é saúde, acordar cedo, é saúde. Acordava 4 horas da manhã, né? Só que ele dormia bem também, né? Ao costume de sempre orar às 5 horas da manhã durante mais de 50 anos. Olha, ele orava 5 horas da manhã durante 50 anos. É por isso que ele tinha tanto vigor, tanta força. Olha aí, olha aqui o segredinho da vitória. Ao fato de quase nunca sofrer de dor, desânimo ou preocupações durante a vida inteira, né? A gente não deve se preocupar com nada, é pôr tudo na mão de Deus, irmão, descansar nossa cabeça, nossa mente, o nosso coração. Amém? Você tá vendo aí? Você fica aí, ó, preocupando com isso, com aquilo, preocupando daqui. O que vai ser daqui 70 anos? Ai, meu Deus do céu, e quando meu filho nascer? Ai, se eu ficar desempregado? Pare de se preocupar. Isso deixa você doente, debilitado. Isso acaba com você. Vai fundir sua mente. Amém? Então, olha, não se preocupe, põe tudo na mão de Deus e confia no Senhor e descansa no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor, porque as preocupações geram enfermidades em nós. Olha aí o segredo desse homem que tem uma boa saúde, 88 anos, durante 86 anos ele diz que
não sentia, né, a debilidade, como é que é? Debilidade da velhice. Qualquer debilidade de velhice. Que benção, hein? Acho que eu vou começar a fazer tudo igualzinho esse homem aqui, viu? Isso aqui é exemplo para nós. Não nos devemos esquecer da fonte desse vigor que John Wesley manifestava. Passava 2 horas diariamente em oração. Isso aqui é verdade, irmãos. Vou dizer para você, o dia que eu não consigo orar 2 horas por dia, eu me sinto como se a minha vida espiritual tivesse rasa. Sabe assim, você sente que está faltando algo? O crente, para ter uma vida com Deus abençoada, ele precisa de ter pelo menos mais de 2 horas de oração por dia. Senão a gente fica aquele crente assim, sei lá, sabe? Aquele crente assim meio, não sei nem explicar, raso, tá no raso. Amém? Nós precisamos ter o hábito de orar pelo menos 2 horas por dia. Pode dividir, 15 minutos tal hora, 15 minutos, meia hora cedo, meia hora depois, meia hora depois, meia hora depois. Nós temos que orar pelo menos mais de 2 horas para lá. Porque menos, irmão, a gente está vulnerável. É um crente que está no raso, está na beira do ribeiro, né? E o Espírito Santo está dizendo, vem. Conforme está escrito em Ezequiel 47, vem, 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 vem. O homem mede 1000 côvados e diz, vem, vem. Deus quer ver você completo, cheio do poder dele, na plenitude do Espírito. Vamos mergulhar nas águas purificadoras, nas águas vivificadoras do Espírito Santo de Deus. Certo crente, que o conhecia intimamente, assim escreveu acerca dele. Considerava a oração a coisa mais importante da sua vida. E eu o tenho visto sair do quarto com uma serenidade da alma visível no rosto, até quase brilhar. Isso aqui foi uma pessoa que viu ele saía do quarto quando ele acabava de orar e via aquela serenidade na face dele e o seu rosto até quase brilhar. Olha aí, que coisa linda, né, meus irmãos? Meu Deus. A qualquer história da vida de John Wesley faltará o ponto principal, se não se fizer menção dos cultos de vigília que realizava uma vez por mês entre os crentes. Esses cultos iniciavam às 8 horas da noite e continuava até depois da meia-noite, ou até o cair o Espírito Santo sobre eles. Baseavam tais cultos sobre as referências no Novo Testamento acerca das noites inteiras passadas em oração. As vigílias eram diferentes, não é igual hoje, só louvorzão, não, só louvor não. As vigílias era oração, gente. As vigílias de hoje não são como as vigílias de antigamente. Antigamente as vigílias eram de oração, era das 8 até meia-noite o povo orando, o horário que eles faziam vigília era oração, ó. Hoje não, hoje é cantar, canta mais do que ora, né? Canta mais do que ora. Aqui diz também, foi assim que alguém se referiu ao sucesso. Explica-se o poder de Wesley pelo fato dele ser homo unius libri, isto é, um homem de um livro, e esse livro é a Bíblia. Pouco antes da sua morte, ele escreveu: hoje passamos o dia em jejum e oração, para que Deus alargasse a sua obra. Só encerramos depois de uma noite de vigília, tô acabando, gente, na qual o coração de muitos irmãos foi grandemente confortado. No diário de John Wesley há diversas anotações sobre oração e jejum. Entre outras coisas, ele escreveu o seguinte: enquanto cursava em Oxford, jejuávamos às quarta e à sexta-feira, como faziam os crentes primitivos em todos os lugares. Escreveu Epifânio: quem não sabe que o jejum das quarta e da sexta-feira é observado pelos crentes do mundo inteiro? Não sei por que eles guardavam esses 2 dias, mas é boa a regra. Se lhe servia, também me serve. Contudo, eu não quero dar a entender que o único tempo de jejuar seja esses 2 dias da semana, porque muitas vezes é necessário jejuar mais do que 2 dias. Eles tinham o hábito de jejuar 2 dias na semana, porém, havia às vezes mais necessidade de jejuar mais tempo, mais vezes, mais dias. É necessário permanecer sozinho
e na presença de Deus enquanto jejuamos e oramos, para que Deus possa mostrar-nos a sua vontade e dar-nos a direção. Nos dias de jejum, devemos afastar-nos o mais possível de todo o serviço, de fazer visitas, das diversões, apesar dessas coisas serem lícitas em outras ocasiões. Olha aí. Então, quando eles iam jejuar, tirar tempo para consagração, eles se afastavam, né, de tudo. Eles procuravam se afastar de tudo, o mais possível, de ir na casa dos outros, porque muitas das vezes você vai na casa de alguém jejuando, a pessoa conversa uma coisa lá que tira a sua comunhão com Deus. Então eles procuravam afastar de visitas, né, de tudo aquilo, né, irmãos, que poderia tirar a sua comunhão com Deus. Amém? Seu gozo em pregar ao ar livre não diminuiu na velhice. Olha, mesmo na velhice, ele continuava produzindo os frutos para Deus. Em 7 de outubro de 1790, ele pregou pela última vez fora de casa sobre o texto: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa aqui foi a última pregação, parece que dele, ó. Consta em sua biografia que a palavra manifestou-se com grande poder e as lágrimas do povo corriam em torrentes. Quando eles pregavam, o povo chorava, gente. Era impactado pelo poder de Deus através das suas pregações. Um por um, seus fiéis companheiros de luta, inclusive a sua esposa, foram chamados para o descanso. Mas John Wesley continuava a trabalhar. Com a idade de 85 anos, seu irmão Carlos foi chamado pelo Senhor. João sentou-se perante a multidão, cobrindo o rosto com as mãos para esconder as suas lágrimas, que lhe corriam pelas suas faces. Seu irmão, a quem amara tanto durante tão longo tempo, havia partido para o Senhor. Ele agora tinha que trabalhar sozinho. Em 2 de março de 1791, com a idade de quase 88 anos, ele completou a sua carreira terrestre. Durante toda a noite anterior não cessaram em seus lábios o louvor e a adoração, pronunciando essas palavras: as nuvens destilam a gordura. Sua alma saltou de alegria com antecipação das glórias do lar eterno e exclamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, levantando a sua mão como se fosse um sinal de vitória, novamente ele repetiu: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Às 10 horas da manhã, enquanto os crentes rodeavam o seu leito em oração, ele disse adeus. E assim ele passou para a presença do Senhor. E um crente que assistiu à sua morte assim relatou o ato: a presença divina pairava sobre todos nós. Não existem palavras para descrever o que nós vimos no seu semblante. Quanto mais o fitávamos, tanto mais víamos parte dos indizíveis céus. Calcula-se que 10.000 pessoas passaram em desfile diante da talde para ver o rosto que ainda retinha um sorriso celestial. Por causa das grandes massas que afluíram para honrá-lo, foi necessário enterrá-lo às 5 horas da manhã. John Wesley nasceu e criou-se um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros da sua autoria, ele ganhou uma fortuna com a qual contribuía para a obra de Cristo. Ao falecer, ele deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. Olha o que ele deixou aqui. Em Epworth, a tocha foi arrebatada do fogo. Em Aldersgate e Fetterline começou a arder intensamente e continuou a iluminar milhões de almas no mundo inteiro. Que bonito, né, irmãos? Que tremendo, meu Deus. Como nós aprendemos, né? Aprendemos aí com esse
homem, e aprendemos também com a Susana Wesley, né? Coisa tremenda, como ela educava os filhos, e chamou muita atenção. E o que chamou atenção era a forma que esse homem viveu, né? Isso é um exemplo para nós, meus irmãos, de como nós devemos ser verdadeiramente, né, um servo de Deus. Você encontra esse livro, Lúcia Oliveira, no Mercado Livre, né, Heróis da Fé. Mercado Livre na internet tem, tá? Irmãos, Deus abençoe. Vou encerrar essa live, que eu vou fazer agora são 10h58, eu vou fazer a live da leitura bíblica também. Eu vou encerrar essa live e vou começar a live da leitura bíblica, né? Eu acredito que não demora muito, não. É a leitura bíblica do livro de Gênesis. Nós vamos prosseguir no capítulo 39, né? 39, tá? Do livro de Gênesis. Então, Deus abençoe. Vou encerrar a live porque é por etapas, né? Que nós estamos aí fazendo as leituras. Vocês que quiserem acompanhar a leitura bíblica, fiquem aí que eu já volto. Deus abençoe, gente. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, olha, volte para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus, porque o arrebatamento está para acontecer. Amém? Eu posso sentir a cada minuto, cada momento, meus irmãos, que está mais perto do que nós podemos imaginar. O arrebatamento está para acontecer. Esteja preparado, esteja firme na presença de Deus. Não desista da presença de Deus. Você que está aí na casa do Senhor servindo a Deus. Você que não entregou a tua vida, diga aí, eu quero entregar minha vida agora. Amém? Vai ter oração 1h da madrugada. Digam assim comigo: Senhor Jesus, você que quer aceitar Jesus, você que quer voltar para Jesus. Diga assim: meu Deus, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Você que quer Jesus, põe aí, eu quero esse Jesus. Você que quer voltar, põe aí, eu quero voltar para Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados e me dá força para voltar para a tua casa. Amém. Deus abençoe, tá, meus irmãos? Agora eu vou encerrar e começar outra live. Fica com Deus, gente. Um abraço.